Estamos de volta na nossa TV Web 43, que você pode acessar 24 horas por dia no nosso YouTube. Eu estou entrevistando aqui no nosso programa Conheça Nossos Candidatos, porque são 110 candidatos na coligação Pensando Natal, que estão no nosso projeto para mudar essa cidade. E eu estou entrevistando hoje o Sargento Kennedy. Tudo bem, Sargento Kennedy? Tudo bem, bom dia, boa tarde, né, professor? Tudo em ordem. Boa tarde todo povo de Natal, especialmente da Zona Norte, pessoal aí do Panatins, né, que me conhece ao longo de quase 40 anos. Perfeito. Na nossa propaganda eleitoral aí recente, a gente colocou uma foto lá da lagoa de captação do Panatins, cheia de entulho, de lixo, completamente diferente daquela imagem bonita da campanha do prefeito, né? É verdade. A situação lá não é fácil, as lagoas transbordam, né? Com certeza. Invadem aquelas residências. Com certeza. E eu posso falar disso com muita propriedade, né? Porque eu resido lá no Conjunto Panatins 2 há 39 anos. Inclusive, já fui líder comunitário lá, né? Por 6 anos. E tenho uma vida pautada lá de serviço prestado na Zona Norte, né? Como policial militar, que abracei a causa, a profissão durante 30 anos. E esse serviço todo exclusivo ali na Zona Norte. Então, em especial o Panatins, eu conheço como a palma da minha mão. Perfeito. Você foi para lá com que idade, Kennedy? Quando eu cheguei no Panatins, eu cheguei em 1981, eu tinha mais ou menos 16 a 17 anos. Então, como é que você acompanhou o bairro como era no começo? Eu acompanhei no começo, quando eu cheguei no Conjunto Panatins. As casas estavam recém-construídas lá? As casas ainda estavam, algumas construindo ainda, né? Inclusive, eu fui até ajudando de pedreiro, né? Você recebeu, sua mãe recebeu uma casa? Minha mãe recebeu a casa, mas a boa parte do conjunto ainda estava em construção. Aí você foi trabalhar construindo as casas vizinhas? As outras casas que estavam construindo, porque na época, a casa que minha mãe recebeu era para pessoas de baixa renda, né? E depois foi que veio o conjunto Panatins 1, a construção do Panatins 2 e o Panatins 3. E até hoje eu estou por lá, né? Sempre ao lado do povo, todo mundo me conhece, a minha simplicidade, a minha humildade, apesar de ter tido uma vida pautada de muito trabalho, de luta, mas afinal de contas, é com dignidade e assim com hombridade, que é uma das coisas que mais importa hoje para o ser humano, é a simplicidade. E apesar de ter abraçado uma profissão árdua e difícil, mas Deus me deu o discernimento de saber exercê-la. Então eu sempre fui aquele cara pacato, maneiro, de procurar assim, cauteloso, de procurar assim, junto ao povo, principalmente os mais pobres, os mais humildes, de tentar ajudar, em vez de prejudicar, né? Porque geralmente as pessoas veem policial militar como truculento, como repressor, mas graças a Deus eu tive... Você não tem esse perfil, né? Não, meu perfil, a comunidade diz, é uma pessoa simples, humana, um camarada que sempre procurou ajudar, assim, em todos os aspectos, não só como policial militar, mas também como pessoa. Eu sempre fui aquele cara que tive assim um coração bom. Sempre quando ajudei, eu tenho aquela tese o seguinte, se eu não puder ajudar, que atrapalhar é que eu não atrapalho. E aí não é à toa que eu hoje estou imbuído nesse pleito, mas com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Se não fosse a fé em Deus e a confiança no povo simples e humilde, lá da minha região, que me conhece ao longo de toda a Zona Norte, apesar de que eu vou ser votado nas 4 zonas de Natal, eu talvez seja até uma surpresa nesse pleito. Porque ser uma pessoa tão simples, humilde, sem recursos, eu estou ralando, pé no chão, saindo casa em casa, no sol quente, pedindo voto, mas eu não tenho muita dificuldade de vender. Entregando ali o seu santinho. O santinho e conversando com as pessoas, mas eu não tenho dificuldade de fazer esse trabalho. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento que o senhor nem imagina. É assim, um conhecimento bom, respeitoso, as pessoas sabem com quem está falando. Olha, então você, eleitor, que está nos assistindo, você tem como renovar essa Câmara Municipal. Você vê uma pessoa que tem bom caráter, uma pessoa com a qualidade de Kennedy, do Sargento Kennedy, você pode fazê-lo vereador de Natal. Eu peço a você que se engaje na campanha dele, você que é da família, você que é amigo, que é amiga, que conhece o trabalho dele, que é vizinho, que mora na rua, que conhece do trabalho também da Polícia Militar, você tem uma opção. Você só vai manter esses velhos vereadores da cidade se você quiser. Se você tiver vontade de mudar, você tem a opção. Então, ele acabou de dar uma demonstração de capacidade, de serenidade.
uma pessoa que tem tudo para contribuir pelo Panatis, pela Zona Norte, por Natal, né? Então... professor, prefeito, inclusive, assim, eu estou tendo essa facilidade devido ao meu autoconhecimento com o povo, porque eu vivo dia a dia. Eu não sou aquele cara que aparece em 4 anos, eu estou todos os dias com o povo, e é isso que eles... Assim, eu tenho certas horas que eu até fico assim um pouco meio sem entender como é que na altura do campeonato, a gente vivendo num mundo desse tão perigoso, tão violento, eu ser um policial militar e ter, assim, uma pressão grande pelas pessoas, e as pessoas para comigo. Então eu ando livremente, eu não porto nenhum tipo de arma de fogo, eu ando simplesmente só com a fé em Deus, e ando totalmente despreocupado. Às vezes já fui até criticado, outros até, não, mas o mal existe. Mas quando você tem aquela coisa que a fé em Deus, que você fica assim, é como se você estivesse totalmente protegido. E é isso que eu penso. E até hoje, com 58 anos, eu entro em todos os lugares. Não tenho dificuldade de andar por nenhum lugar. E é porque o povo me admira. Eu fico assim perguntando, mas é muita coisa. Isso é a proteção divina. Né? É a proteção divina, porque hoje em dia a gente vive num mundo que a gente não acredita mais em ninguém. E eu estou tendo essa facilidade de fazer o meu trabalho com todas as dificuldades que eu estou falando, porque as pessoas estão conhecendo a verdade. E eu dou como exemplo. Muita gente diz assim, não, esse camarada hoje ele está falando isso porque ele não é nada, ele é pobre, não tem nada, ele não tem um carro para andar, aí ele está dizendo isso. Mas quando ele for vereador, ele vai se mudar. É a primeira coisa que as pessoas perguntam. Mas você não vai se mudar daqui, né? Eu digo, rapaz, eu posso até mudar da casa, porque eu pago aluguel. Porque eu acho que eu, como vereador, vou ter condições de comprar uma casa para mim. Mas do bairro, jamais. Da Zona Norte, jamais. Eu morreria aqui. Porque aqui eu cheguei com 16 anos e estou com minha vida lá. E assim, quando a gente não tem a consciência do dever cumprido, a gente anda livremente. Porque eu não devo a ninguém. Pelo fato de ter abraçado uma profissão muito árdua e difícil, né, que é um sacerdócio ser um policial militar. E você exercer dentro da sua comunidade e você hoje ter né, esse conceito é muito importante para mim, eu sou muito grato a Deus. É muito importante a sua história de vida, muito bonita. Muito, uma vida sofrida, né, que eu tive, né, como eu falei, eu fiquei órfão de pai aos 11 anos de idade, logo cedo tive que trabalhar, ralar. Se eu for falar para o senhor de servente de pedreiro, vendedor de picolé, taxista, cobrador de ônibus, eu só não fui ladrão. E nem você, tenho fé em Deus, nunca você, mas todo tipo de trabalho digno eu fiz. Como é que foi sua carreira na polícia? Com muita dificuldade eu entrei na polícia militar e, infelizmente, por tentar buscar também direitos para os companheiros, né? O condomínio policial militar, enveredei no movimento paredista em 1992. Logo após eu entrei na Polícia Militar em 1889, em 92 me graduei a cabo e logo em seguida participei do movimento paredista em prol dos nossos policiais, que a gente estava praticamente todo mundo passando fome, e eu dei minha cara a tapa, praticamente acabei toda a minha ascensão funcional, devido a eles ter usado a truculência, a arbitrariedade, né? E me puniu severamente, eu fui preso, fiquei... Que absurdo, não gosto nem de falar isso, porque eu fiquei preso... Por defender seus colegas. A gente quase passou de fome. Eu lembro desse movimento, foi em 92. Foi, em 92, isso. Fui preso, fiquei incomunicável, me colocaram numa cela dentro do quartel. Eu não queria não ter falado disso. Quantos policiais tinha naquela época na polícia? Nós éramos em torno de 8 mil policiais. 8 mil policiais que passavam fome. A gente passando... Era uma época que não pagava os salários, atrasava. O salário muito irrisório. Eu naquela época, supomos que o salário mínimo fosse R$100. Um cabo da Polícia Militar ganhava R$300. Entendeu? E a gente vivia numa situação realmente de... Eu não gosto de lembrar, porque é um passado muito ruim. E aí você foi defender seus colegas? Defender. Mas na verdade era um sentimento de todos, né? De todos. Mas alguém tinha que representar o grupo, tinha, né? E eu abracei a causa e acabou, assim, praticamente
acabou toda a minha sessão funcional militar. Porque na época eu não pude mais, era o último ano para mim fazer o curso para o oficialato, né? Fui impedido por 5 anos. Então, para você chegar a ser suboficial. Podia hoje ser um coronel. Não, podia hoje até ser um coronel. Eu era muito bom, eu tinha feito um 2º grau muito bem feito. E eu era um cara muito... Mas aí fui impedido, né? Inclusive, mesmo na questão das praças, eu também fui impedido. De lá até hoje eu nunca pude fazer um concurso. Porque naquela época eu não tinha muito conhecimento da Constituição, né? Porque a Constituição ela era recém-promulgada em 1988, né, no dia 5 de outubro de 1988, então eles ainda não estavam trabalhando com a nova Constituição e estavam usando a Constituição antiga. E naquele tempo eu não tinha o conhecimento. Então por isso que eu fui punido de forma severa e sem nenhum tipo de defesa. E acabou toda a minha ascensão funcional na Polícia Militar. Você já tentou fazer uma reparação judicial disso? Já tentei, mas aí já tinha prescrevido, né? Porque tudo se prescreve com 5 anos. E eu só tenho assim dizer, mas não me arrependo, né? Porque foi por uma causa justa. Foi por uma causa justa. Justa, se fosse por alguma coisa que errada, aí hoje eu teria vergonha, mas eu não tive e nem tenho. Ô, querido, para as pessoas que querem se engajar na sua campanha, eu queria que você contasse seu número, suas redes sociais, como é que as pessoas, o seu zap, para as pessoas lhe encontrarem, e aí entrar em contato para ajudar a pegar material, a pedir voto. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com quem? Começa pelo seu zap aí, dá um número para as pessoas. Olha, prefeito, eu praticamente, hoje eu tenho ido dormir, às vezes até 2, 6 horas da madrugada, porque é tanta comunicação que eu recebo, apoio, isso é uma das coisas que mais me gratifica. Eu vou dizer ao senhor o seguinte, eu já sou um cara um pouco experiente, porque eu já fui líder comunitário, já recebi voto por ser líder comunitário, eu fui candidato a vereador em 2004, e a gente sabe, só que naquela época era uma coisa, a situação hoje é totalmente diferente. É porque hoje as redes sociais atingem todo mundo, então a campanha é até mais barata, né? Então, quer dizer... Ninguém faz mais aquela campanha de antigamente. É verdade. Hoje a gente pode chegar até você como estamos aqui na nossa TV Web. É verdade, é verdade. Hoje as redes sociais é muito importante, principalmente para aqueles candidatos simples e humildes como eu, né? Então, assim, o que eu tenho que dizer para o povo de Natal e da Zona Norte, né? Eu digo todo Natal porque o vereador, ele não é só de um bairro, ele não é só de uma região, né? O vereador, ele é das 4 zonas. E o que eu tenho a dizer ao povo de Natal, especialmente ao meu povo da Zona Norte, querido povo do Panatis aí, que para votar no Sargento Kennedy é muito simples. É no dia 15 de novembro, e a sua sessão de votação, e lá digitar o 43190, que é o homem de mais ação e de menos conversa. E também pode me seguir no Instagram e também no Face. E para o WhatsApp é o 98620 9017. 8620 9017. Então quero agradecer aqui a presença do Sargento Kennedy, que esteve aqui, merece seu voto, 43190 para vereador, para a gente renovar a Câmara Municipal e tirar esses caras que têm mandato aí, colocando gente nova. Valeu, Kennedy. Valeu, prefeito. Tamo juntos. Obrigado. Se Deus quiser, vamos mudar Natal. Valeu, obrigado.